Muito bom dia. Antes de mais, muito obrigado por estarem presentes. Portanto, para vermos então aqui algumas ações que vão, fiscais e administrativas que vão entrar em vigor em 2023. E vê que há algumas que até já estão em vigor, outras não são propriamente obrigações, mas para termos uma ideia de algumas eh, alterações que foram feitas em termos fiscais e administrativos e qual é o impacto que vai ter isso também na solução, portanto, do InWork. Há uma questão que tem a ver com a indicação do Pronto, ok. custo das chamadas telefónicas sempre que é indicado um número de telefone. E qualquer entidade que disponibilize linhas telefónicas tem que obrigatoriamente indicar qual é o valor, o custo que lhe está associado a essas linhas telefónicas, à utilização dessas linhas telefónicas. E essa informação deve constar tanto nas comunicações comerciais que a empresa tem, como no próprio site, na página principal do site, e nas faturas. Portanto, é aqui que se liga mais ao InWork. Portanto, tanto no caso da página, pois devem contactar o vosso fornecedor que vos faz a página para colocar lá isso, e no caso do InWork, o processo é efetivamente muito simples. Portanto, nós poderemos facilmente acrescentar isso, essa informação, no cabeçalho dos documentos. Ou seja, se eu chegar aqui, então, ao cabeçalho dos documentos, nos dados de impressão, eu consigo facilmente, então, adicionar a menção do custo da chamada. A menção do custo da chamada, portanto, se for uma chamada de valor acrescentado, eu devo colocar aqui qual é o valor acrescentado que está a ser cobrado por cada minuto de chamada. No caso mais corrente, e acredito que a grande maioria dos que estão atualmente presentes não tem uma linha de valor acrescentado, então o que devem colocar é chamada para a rede fixa nacional, uma vez que não é possível identificar com rigor qual é o custo que o utilizador vai ter, porque vai depender do pacote de comunicações que o utilizador tem. Portanto, nesse sentido, basta colocar chamada para a rede fixa nacional, ou se tiverem um número de telefone também, indicar que é chamada para a rede móvel nacional, e desta forma já cumprem a legislação e, portanto, já não terão essas dificuldades. Portanto, isto não tem muito a ver com o InWork, mas é de uma forma muito simples nós conseguimos aqui colocar e cumprir a legislação dentro do próprio software e, portanto, passar a indicar a menção do custo da chamada telefónica nos documentos fiscais. Ora bem, uma outra alteração que também já está em vigor a partir do dia 1 de julho, que tem a ver com o facto de haver novos códigos de motivos de isenção ou não liquidação do IVA. No caso, o que acontece é que foram eliminados alguns códigos de isenção de IVA, foram acrescentados outros e foram alterados ainda outros códigos de isenção. E, portanto, neste caso, o que acontece é que é importante vocês, se tiverem, na verdade, motivos de isenção de IVA, ou melhor, taxas de IVA a zero, portanto, produtos isentos de IVA, irem às vossas taxas de IVA indicar qual é o motivo de isenção correto. Portanto, revejam quais são os motivos de isenção que existem. Se o software já está alterado, já tem lá os novos motivos de isenção. Se não está alterado, então também aí podem colocar os motivos de isenção, é relativamente simples, mas, portanto, em qualquer situação, podem ligar para na STSL e nós auxiliamos nesse aspecto. Mas é importante que tenham atenção que houve alterações e, portanto, devem estar refletidas nos vossos registros de isenção. Ok. Agora vamos. Existe também, e vai entrar em vigor no dia 1 de janeiro, uma série de
outras verificações que são feitas a nível do SAFT. Portanto, como sabem, todos os meses temos que enviar as faturas que foram emitidas, não é? Os documentos que foram emitidos, e essa comunicação vai passar a ter um conjunto de novas validações, nomeadamente vão validar valores das próprias linhas dos documentos, o que poderá trazer alguma, digamos, dificuldade. E também passou a haver um novo estado no próprio documento, que é indicado se já está ou não está faturado. Portanto, aqui é necessário ter também algum cuidado com aquela questão da faturação nos 5 dias úteis seguintes, etc. Mas, portanto, os documentos, mesmo os documentos de transporte, etc., vão incluir se já está ou não está faturado. Portanto, tem um novo estado e tem também um conjunto de novas validações. Portanto, também aqui é importante que seja feito a atualização do software para que isso, na verdade, esteja cumprido e, portanto, não tenham dificuldade em fazer essa comunicação do SAFT. Aqui também não há mais nada a acrescentar. Há aqui também uma outra situação que tem a ver com o inventário que tem que entregar até 31 de janeiro de 2023 e que, portanto, referente ao valor e às quantidades e valores que existem, portanto, que estão em existências em 31 de dezembro e que, a partir deste ano, vai passar a ser valorizado. Isto quer dizer que vai passar a ter o valor dos produtos. E isto é muito importante que vocês tenham atenção a isso, porque depois, durante o mês de janeiro, vai ser difícil terem, digamos, ajustar ou verificar os preços que estão em cada um dos produtos. Portanto, eu aí aconselho que comecem já a verificar quais são os preços que efetivamente estão nos produtos, se o preço médio de custo está correto, se não houve aí algum lançamento que o alterou indevidamente, etc. Inclusivamente podem fazer uma simulação junto com os vossos contabilistas, fazer uma simulação de valores para ver se as coisas encaixam, porque depois, durante o mês de janeiro, vai ser difícil terem atenção a isso. E a partir do momento em que vocês comuniquem um inventário valorizado, esse é o valor que vai contar em termos de fecho de conta. Portanto, é importante que tenham já os valores unitários em termos de preço médio de custo de cada um dos produtos, etc., já bem definido, correto e de acordo com aquilo que efetivamente está contabilizado, portanto, as compras que foram feitas, etc. Portanto, aqui tem mais a ver com uma chamada de atenção para se tentarem antecipar à questão da valorização do inventário. Passando então para a questão seguinte, portanto, isto é mais uma chamada de atenção. Aqui é que, na verdade, temos que ter atenção a esta questão do ATCUD e da comunicação das séries. Ora bem, o ATCUD, que já foi falado aqui há uns tempos atrás, isto já era para ter entrado em vigor, depois com a pandemia houve efetivamente algumas... houve um espaço no tempo que foi, digamos, isto foi adiado, vai sendo adiado devido à pandemia, etc., mas vai entrar efetivamente agora em vigor no dia 1 de janeiro. E então o ATCUD é nada mais nada menos que um código único de documento que vai permitir identificar unicamente o próprio documento. Ou seja, não vai haver dois documentos com o mesmo número. Vai haver apenas um número, um documento. Independentemente de quem o imita, existe sempre uma identificação unívoca. E então como é que isso é conseguido? É conseguido através da junção, por um lado,
da série, da validação da série e, por outro lado, o número sequencial. A validação da série serve então para eu conseguir indicar, conseguir saber qual é o código daquela série a nível nacional. Porque eu posso ter a minha fatura 2022, de série 2022, FT 2022, mas o meu vizinho do lado também pode ter a mesma série, FT 2022. Então, como é que eu posso garantir que eu vou ter um código que é diferente do meu vizinho do lado? É exatamente através da comunicação das séries. Nós vamos dizer à AT que queremos emitir ou utilizar uma série FT 2022, ele vai atribuir-me um código único para essa série. Juntando esse código único que me é devolvido pela AT com o meu número sequencial, então aí eu tenho um número único de documento, código único do documento. E este código único do documento terá que estar impresso, que estará disponível nas faturas, devoluções, documentos de transporte, etc, etc. Portanto, todos os documentos que sejam suscetíveis de apresentação ao cliente têm que conter este código único, este AT-Code, este código único de documento. Há aqui uma questão que tem a ver com a autofaturação. E então aqui na autofaturação é muito importante que tenham atenção que se existir um acordo de autofaturação, cada cliente tem a sua própria, ou melhor, cada fornecedor tem a sua própria série de faturação. Isto é, se eu vou fazer autofaturação para 500 fornecedores diferentes, eu tenho que comunicar 500 séries de faturação. Isto partindo do ponto que só emite um documento. Por outro lado, um tipo de documento, melhor dito. Por outro lado, esta série de autofaturação, as séries de autofaturação, não podem ser comunicadas automaticamente, ou seja, não foi disponibilizado nenhum mecanismo para ser, portanto, comunicado a séries de autofaturação. Portanto, isto é importante, as séries de autofaturação têm que ser obrigatoriamente comunicadas no site da AT. E como nós vamos ter que comunicar, então, as séries, antes de as usar, nós temos que ter e pensar bem se vamos ter uma série contínua ou se vamos continuar a ter séries por anos, ou quem tem as séries por anos. Porque cada vez que nós vamos utilizar uma nova série, nós temos que a comunicar. E, portanto, se, tal como costuma ser, digamos, a maioria dos nossos clientes utiliza esse tipo de situação, que é, no início de cada ano, os números voltam todos a 1. Isto pode continuar a acontecer, mas já sabemos que antes de colocarmos os números a 1, temos que também fazer a comunicação das séries que vamos usar. Portanto, ou seja, eu se agora mantiver esta lógica de ter portanto, uma série nova para o próximo ano, o que vai acontecer é que eu vou ter que comunicar a série fatura 2023, fatura recibo 2023, recibo 2023 e assim sucessivamente. E se tiver vários tipos de fatura, vários tipos de documento do tipo fatura, então eu vou ter fatura A 2023, fatura B 2023 e assim sucessivamente. Portanto, isto poderá dar efetivamente muitas séries a comunicar. E, portanto, como já referi, têm que ser comunicadas antes de começar a ser usadas. Isto quer dizer que, a partir de agora, poderão, e quando o software estiver atualizado, porque podem fazê-lo manualmente, mas penso que não há essa necessidade, mas quando o software estiver atualizado, podem efetivamente começar já a comunicar as séries que vão utilizar no próximo ano. Portanto, aquilo também é um processo simples, eu já vou mostrar. Há aqui também ainda uma situação em relação às séries, que é, nós temos a situação das séries normais, as séries que nós vamos emitir documentos,
E existem aqui a série de recuperação de dados, que terão que também ser comunicadas no caso de haver um dano no sistema informático, que houve perca de dados. Então, nós vamos ter que recuperar os dados a partir da impressão dos documentos, etc. Portanto, e vamos voltar a lançar, digamos assim, esses documentos. E então, para isso, temos que comunicar também séries de recuperação. De qualquer das maneiras, isso não é muito preocupante para agora, porque se houver um sistema desses, nós depois também apoiaremos nessa situação de recuperação de dados. Felizmente, não são muito frequentes. Mas pronto. Então, vamos ver que nós, para fazer a comunicação de dados, temos que fazer alguns ajustes, nomeadamente no portal da AT. E no portal da AT, o que temos que ter em atenção é que devemos ir à parte da gestão dos utilizadores, e na parte da gestão dos utilizadores dar permissões a um utilizador específico, ou o utilizador base, ou criar um utilizador novo, mas que tenha que ter as seguintes permissões. Por um lado, a CGS, que é a comunicação e gestão de séries, e isto tem que estar ativo independentemente de se eu vou utilizar a comunicação manual, ou seja, a comunicação dentro do próprio portal da AT, ou se vou utilizar também o web service. Se eu for utilizar também, se vou utilizar o web service, é importante também que esteja ativo o WSE, que é a comunicação e gestão das séries por web service. Ou seja, têm que estar as duas ativas em simultâneo, ok? Portanto, devem ir ao portal da AT, criar um utilizador ou utilizar o utilizador que atualmente já utilizam para a comunicação do SAFT, melhor dito, dos documentos fiscais emitidos durante o mês. E, portanto, podem utilizar esse utilizador e acrescentar, então, estas duas permissões, a CGS e a WSE. E depois, a partir daí, nós vamos colocar o login e a password no nosso sistema informático, no InWork, para ele poder comunicar. Existem ainda vários tipos de operações que nós podemos fazer, então, sobre as séries de documento. Por um lado, o registar, que é o mais comum, portanto, é aquele que nós vamos ter que fazer antes de comunicar, antes de começar a faturar, portanto, antes de emitir documentos para essa série. Temos que fazer a registar. Podemos fazer a anulação desse registro. Isso quer dizer que se eu registrar uma série e não tiver ainda emitido documentos, nos dias seguintes, nos 2 dias seguintes, eu consigo fazer a anulação da própria série e a finalização da série. Portanto, a comunicar o fim de utilização. Esta comunicação de fim de utilização não é obrigatório, portanto, mas de qualquer das maneiras existe efetivamente essa possibilidade de nós fazermos essas operações. Vamos ver como é que isto funciona em termos do próprio InWork. Ora bem, a comunicação das séries, portanto, como eu referi, começa por ser importante nós indicarmos na personalização qual é o login e a password que vamos utilizar no portal das finanças. Este login e password já, em princípio, já estará até preenchido, porque, na verdade, temos já a necessidade de comunicar os documentos. E vamos utilizar o mesmo login e password para ambas, portanto, para as duas situações, tanto para comunicar os documentos como para a comunicação das séries. Portanto, é importante certificarmos que temos no sistema este login e password que, como já vimos, tem que estar associado a um utilizador que tenha aquelas permissões que foram referidas. Este é o ponto prévio, digamos assim. A partir daqui, nós temos então a possibilidade de fazer a comunicação das séries. Isto é feito nas numerações de documento. Nós temos as numerações de documento, portanto, todas as numerações que estão a ser usadas no sistema. Estas numerações podem já
ter, por exemplo, esta já foi comunicada, já tem aqui o código da AT, mas, na verdade, nós poderemos fazer a comunicação de qualquer uma das séries. Portanto, se eu chegar aqui e disser que quero comunicar para 2023 a série, não tenho cá nenhuma criada, mas tenho aqui para 2022, portanto, em que esta ainda não está comunicada, então há uma maneira muito fácil de a comunicar, que é, basta pedir para alterar a numeração e indicar qual é a data que eu pretendo começar portanto, a utilizar esta série já comunicada e em que número é que eu vou começar. Porque é possível eu ter, então, utilizar uma série que eu já estou a utilizar atualmente. Portanto, eu vou comunicar a série que já estou a utilizar atualmente. E, portanto, neste caso, eu diria que eu ia começar a utilizar a validação, a série validada, a partir do número 243 e, tão simples como isto, portanto, aqui cá está, poderia ser normal ou de recuperação, não é o caso, é normal, e é só fazer registar. É importante que eu possa fazer essa comunicação, ele depois é-me atribuído o código, como nós já vemos aqui, e a partir desta altura, eu ao fazer um documento, já vai conter o ATCUD com esse código de validação da AT concatenado com o respectivo número de documento sequencial, portanto, que é atribuído pelo sistema. Contudo, existe também uma outra situação, que é nós poderemos ter dezenas, centenas de séries. Se nós tivermos vários armazéns, vários vendedores na rua, por exemplo, se tivermos várias, digamos assim, situações em que nos vai obrigar, ou pelo menos para a nossa gestão interna, utilizar muitas séries de numeração, então isto poderia ser um trabalho bastante penoso. Para isso nós colocamos um facilitador que vai, no fundo, permitir comunicar as séries logo todas de uma única vez. Há aqui uma situação que é como é que a série é construída. Portanto, que poderíamos ter então a possibilidade de fazer as séries, portanto, anuais, ou seja, manter o sistema que a maioria das pessoas utiliza, que é todos os anos voltar ao número 1, ou então contínuo. Isso tem a ver também com uma configuração no próprio InWork. Portanto, é muito simples eu chegar aqui e fazer a alteração da forma como as séries vão ser construídas. Portanto, eu poderei, na verdade, utilizar aqui a forma de criação das séries, que é esta que vai de base, que é utiliza o ano e depois o armazém, mas poderemos ter outras, eventualmente já podem ter alterado isto e já não ser este formato. Isto altera, digamos assim, de uma forma para todos os documentos, a forma como é calculada a série, portanto, de cada um dos documentos, mas também é possível nós, em cada um dos tipos de movimento, definir qual é o tipo de série que nós vamos usar. Portanto, nós chegarmos aqui ao tipo de documento e colocarmos aqui neste auxiliador série, nós vamos ver que, neste caso, temos uma série que é diferente, que só tem o ano, para a fatura. Portanto, ou seja, eu, de uma forma genérica, configuro como é que ele se comporta, o cálculo da série, para todas, mas depois, excepcionalmente, eu posso lhe dizer que para um determinado tipo de documento vou utilizar, então, uma série, um cálculo ou uma forma diferente. Portanto, aqui na série nós poderemos indicar as variáveis que estão aqui definidas, que é o armazém, portanto, o ano, etc. Ou podemos, por simplesmente, indicar aqui que é a nova série, ou que é uma série qualquer, e a partir daqui eu vou ter FT nova
número 1, FT nova, número 2. Ou então FT armazém A, número 1, FT seja o que for. Portanto, nós poderemos indicar então a série indicando o valor que ela deve conter, ou então colocar as variáveis. Mas, portanto, isto é relativamente fácil de eu configurar, por um lado, para todas as séries e depois, especificamente para cada uma das séries, a forma como ele vai calcular essas séries. E então, para nós fazermos a comunicação, voltando aqui, isto tem a ver com a parte das numerações, tenho aqui comunicação, e nesta comunicação eu poderei, na verdade, utilizar como eu tenho configurado a série para fazer o cálculo da nova série, por exemplo, para 2023. E, a partir daqui, ele vai a todos os documentos e vai expandir, digamos assim, as séries que eu vou precisar. Neste caso, eu tenho aqui 180 séries. E, portanto, nós temos, existem efetivamente clientes que têm muitas séries, mas que podem também facilmente aqui fazer a sua comunicação, digamos assim, de uma única vez, e depois podem dizer, olha, eu aqui tenho o armazém 1, 2, 3, 101, 102, 103. Pronto, eu poderei dizer-lhe, ok, eu não quero inicializar as séries para o armazém 101, 102, 103, etc. Mas, portanto, poderei aqui selecionar e fazer o registro. Ao fazer o registro, ele vai-me comunicar todas estas séries e vai obter o código de validação para que elas passem a estar disponíveis. Como veem, é muito fácil de nós fazermos a comunicação de séries, mesmo que elas sejam digamos muitas, porque na verdade nós poderemos fazer isto de uma única vez. Existe ainda a possibilidade, excetuando a questão da autofaturação. Portanto, eu volto a realçar aqui que as séries de autofaturação não são possíveis de utilizar este mecanismo de comunicação. Portanto, eu tenho que fazer sempre a comunicação no portal da AT e depois transportá-lo. Já agora, eu não falei aqui, mas na verdade existe aqui a possibilidade de eu fazer o registro no portal da AT manualmente e depois uma que não tenha aqui. Ok. Ou seja, eu poderei fazer isto aqui e dizer-lhe que vou introduzir manualmente o código da AT. Portanto, eu vou ao portal da AT, registro a série e depois transporto o código de validação que me é fornecido para o meu sistema informático e depois posso então passar a utilizá-lo. Só um pormenor em relação portanto, na comunicação através do portal da AT, nós se quisermos, tivermos por exemplo a comunicar esta série, o que ia acontecer é que eu tinha que colocar OR.14001, porque a minha série é o conjunto do meu código interno do documento com a série desse código interno, ok? Portanto, não é só 14001, é OR.14001. Portanto, isto se eu estiver a comunicar diretamente no portal da AT. E isto é efetivamente possível e, além disso, isto é obrigatório para o caso da autofaturação. Eu volto a realçar isto porque eu acho que aqui houve efetivamente não houve cuidado da AT de disponibilizar este mecanismo e como são necessários comunicar muitas séries, no caso da autofaturação, é um processo um pouco mais, digamos, trabalhoso, porque tem que se ir à AT, ao portal da AT, obter o código e depois transportá-lo para aqui. Estava então a dizer que, na verdade, as comunicações podem ser feitas logo em batch, mas também em qualquer altura eu posso verificar como é que está a minha comunicação e, portanto, efetivamente, isto já foi comunicado e eu obtive que, na verdade, está comunicada já ao portal da AT, etc. Existe então também a possibilidade de anular séries e de finalizar séries, que já vimos que o anular série será apenas para séries que ainda não tiveram nenhum número de documento, não foi emitido nenhum documento e, por outro lado, também foi ainda transmitido há pouco tempo. Finalizar séries, como eu já referi também, não é propriamente obrigatório e, portanto, também não é muito crítico. Em termos das séries, é isto
que, na verdade, em termos de comunicação e obtenção do código de validação das séries, e a partir daí nós passamos a utilizar já com portanto, o código AT sem qualquer problema, o AT-CUDE posicionado no lugar correto, que é acima do código do QR Code, etc. Portanto, e passamos a ter já todos os dados devidamente de acordo com a legislação. Quanto à comunicação das séries, penso que é tudo e, portanto, se entretanto tiverem alguma questão, podem, como eu já referi, podem sempre falar através do chat e obter esses dados, ou melhor, e colocarem a questão, ou então também podem levantar aí a mão e pedir para falar e depois podemos passar o micro para vocês, digamos, verem e colocarem a vossa questão. Uma outra situação tem a ver com assinaturas e documentos digitais. Aqui é um misto de obrigatoriedade e também de possibilidade que é dado às empresas. Por um lado, é obrigatório que seja transmitido os documentos digitais para organismos públicos portanto, para o Estado, de uma forma geral, passa a ser obrigatório. Eles só aceitam faturas ou documentos digitais e também existe depois a possibilidade de nós podermos utilizar e terem validade de lei os documentos digitais. E aqui há três conceitos que, como apareceram todos, ou como, digamos, entraram todos em vigor ao mesmo tempo, há alguma confusão entre eles. Por um lado, temos a assinatura digital qualificada, que é, digamos, um certificado que é colocado num PDF ou no XML, no CSPT, se fosse o caso da ADI, mas, do EDI, mas, portanto, é o que vai garantir que foi aquela pessoa que assinou aquele documento. Como é que eles vão garantir isso? Existem serviços que, já vamos ver daqui a nada, que, na verdade, certificam que aquela assinatura está associada àquela pessoa daquela empresa. Portanto, nós, no caso, trabalhamos, aliás, não existem muitas, mas a Digital Sign é uma delas, existem duas. A Digital Sign é uma das que emite, efetivamente, estes certificados e que nós, para obtermos um certificado, temos que enviar para lá, portanto, o código o certificado único da empresa, agora não me recordo o termo, e a partir daí também enviar uma cópia do bilhete de identidade, do cartão de cidadão, para garantirmos que somos nós, efetivamente, que estamos a pedir aquele certificado. E aquele certificado fica associado, então, a essa pessoa. E essa assinatura, que depois é colocada nos PDFs, é que é o equivalente à assinatura que é feita à mão nos próprios documentos. Portanto, é que vai dar validade naquele documento. E, por outro lado, esta assinatura vai garantir que o documento não foi alterado, porque a partir do momento em que ele é alterado, ele identifica e vai dizer se houve alteração naquele documento, estamos a falar em PDF, no fecheiro PDF, e depois, a partir do momento em que temos já os valores, ou melhor, temos então o certificado no documento, a assinatura no documento, também esta assinatura está associada à data e hora que foi emitida. Portanto, nós aqui também já estamos a certificar que não houve alteração em termos de documento nem de datas. Isto é a assinatura. Eu assinei e garanto que aquele documento está de acordo com que fui eu que emiti, por um lado, e que não foi alterado. Depois existe aqui o documento digital em PDF, que é um conceito um bocadinho diferente, que obriga a que esteja assinado e
que para eu poder, portanto, e que tem validade fiscal, portanto, eu posso enviar para o meu cliente e ele guardá-lo em PDF e e portanto, aquilo serve como prova fiscal para a AT. Mas isto só é possível se o cliente estiver de acordo. Se não houver acordo, o cliente não quiser, não obriga, nós não podemos obrigá-lo a aceitar o documento digital. E então, aqui existem três situações, três coisas que é importante nós termos isso em atenção. Primeiro, que o cliente tem que concordar. Segundo, o documento tem que estar assinado. E terceiro, depois temos que garantir que seja guardado pelo período legal de 10 anos. Portanto, qualquer documento, em termos fiscais, temos que o guardar durante 10 anos e, portanto, quer dizer que um documento, pelo facto de ser digital, não quer dizer que não tenha que ser também guardado durante 10 anos. Portanto, existe a obrigatoriedade, em termos da própria empresa, de guardar estes documentos. Finalmente, temos depois um outro conceito que é os documentos digitais, mas que são transmitidos por EDI. EDI, basicamente, é uma maneira de nós transmitirmos os documentos, que não só transmitimos o PDF, mas, sobretudo, transmitimos a informação que está no próprio documento. Existe, então, um formato que foi adotado, que é o CIS-PT, foi adotado em Portugal e que, mediante um formato em XML, isso é uma questão mais técnica, mas que vai ter lá todos os dados desse documento. Os produtos que contém, os preços que foram feitos, os descontos, tem lá toda a informação. E então, como isto está num fecheiro que é conhecido pelos diferentes sistemas, é possível então fazer logo a integração automática do próprio documento. Isto chama-se EDI e é o que vai passar a ser obrigatório para os organismos, os organismos públicos e para o Estado. E, portanto, isto é o que vai entrar em vigor. Por um lado, a obrigatoriedade de utilização dos documentos digitais para o Estado. Por outro lado, a possibilidade de os documentos digitais, mediante estas condições, passarem a fazer prova legal. E, por outro lado, também a assinatura digital que vai ter que estar presente nos outros dois para ser válido. Ora bem, nós temos então os documentos digitais em PDF. Como é que nós podemos fazer isto? Nós poderemos ter, na verdade, a possibilidade de termos, então, a assinatura digital feita através da Digital Sign. Portanto, o InWork está ligado automaticamente, ou está ligado, ou pode estar ligado à Digital Sign para obter esta assinatura digital. Enviar por e-mail, portanto, e o próprio InWork pode enviar por e-mail, ou vocês podem enviar através do vosso e-mail, seja como for, e depois fazer o arquivo durante 10 anos. E isso pode ser feito numa pasta, pode ser feito num CD, pode ser feito num DVD, mediante determinadas condições, ou pode ser feito também através do InWork Doc, que, como sabem, é um sistema que nos permite guardar esses documentos e depois consultá-los de uma forma fácil. Isto é uma possibilidade. Damos ainda uma outra possibilidade, que é entregar todo o serviço a uma entidade externa, neste caso, a Safety. A Safety, nós podemos emitir, então, o documento no InWork. O InWork envia o PDF para a Safety assina o documento, e já vamos falar um bocadinho sobre isso, envia um e-mail para o cliente para que ele possa obter esse mesmo documento e garante o arquivo durante o período legal. Há aqui a questão da assinatura e é uma questão que se levantou, porque a Safety o que está a fazer é assinar em nome da Safety. Ora bem, eu falei há pouco que, portanto, uma assinatura qualificada implica que se tenha conhecimento de quem é que está a assinar aquele documento e que diz, segundo a legislação,
terá que ser assinada pela entidade que está a emitir o documento. Nesta opção 2, nós estamos a ver que estamos a entregar o PDF à Safety e a Safety é que assina. Então, porquê é que eles podem fazer isso? Segundo o entendimento deles, e têm o parecer nesse sentido, eles podem fazer isso porque nós, ao contratarmos, digamos assim, o serviço da Safety, estamos-lhe a delegar poderes para eles fazerem a assinatura dos documentos. E, portanto, nós, no fundo, estamos a delegar a possibilidade à Safety de ela emitir o documento assinado. Okay? Portanto, existe aí alguma polémica em relação a isso. De qualquer das maneiras, o que está atualmente é assim. E, portanto, nós temos aqui estas duas formas. Ou nós tomamos conta da situação, digamos assim, e assinamos o documento e o guardamos, enviamos para o cliente e o guardamos, ou então, pura e simplesmente, emitimos o documento, enviamos para a Safety e a Safety trata do assunto. Obviamente que isto tem, dependendo dos casos, dependendo do volume de informação, etc., poderá ser mais interessante uma do que outra. Mas existem estas duas possibilidades, ambas estão disponíveis no InWork e, portanto, nesse aspecto, poderemos avançar por um lado ou por outro. Em relação aos documentos digitais por EDI, também da mesma forma é possível fazermos aqui as duas possibilidades. Que, no fundo, nós poderemos, portanto, estamos a falar aqui os documentos digitais por EDI, que é para, então, para o Estado, para as empresas do Estado, e existe, então, a possibilidade de nós assinarmos os documentos através da Digital Sign, da mesma forma, fazer a comunicação através do ESPAP. A ESPAP, no fundo, é uma entidade que foi criada pelo Estado, digamos assim, que um serviço que foi criado pelo Estado, que permite fazer o envio dos documentos para o Estado Central e alguns organismos públicos, alguns, porque existem outros que não aderiram a isto e, portanto, alguns organismos públicos não são obrigatórios, portanto, a adesão a esta ESPAP, muito embora seja gratuita, não é obrigatória, portanto, há alguns organismos de Estado que poderão não ter aderido. O Estado Central, sim, todo ele aderiu. Mas, ou melhor, organismos públicos, não é organismos de Estado, organismos públicos. E, portanto, aqui levanta-se a tal situação. Eu, na verdade, para comunicar com o Estado e com, eu diria, grande parte, uma esmagadora maioria dos organismos públicos, posso utilizar o ESPAP e aqui de forma gratuita, portanto, eu aqui, em termos de serviço, teria que pagar a Digital Sign para assinar e depois, tudo, digamos que o ESPAP é gratuito, foi disponibilizado pelo Estado. Contudo, ainda existe depois, se eu tiver necessidade de comunicar para outros organismos públicos que não estejam na ESPAP, então eu vou ter que utilizar um serviço externo que não pode ser o ESPAP, pode ser, terá que ser, por exemplo, a Safety, que é o caso que nós temos a ligação. Portanto, mais uma vez aqui temos também uma opção 2, que é entregamos tudo à Safety e depois, dependendo, aí vai também ter em conta custos que se vamos comunicar para uma entidade ou para várias entidades, portanto, terá custos diferentes, etc. Mas, portanto, isso tem a ver com a tabela da Safety. Mas poderemos, efetivamente, entregar o EDI à Safety e ela encarrega-se de fazer entregar isso aos organismos de Estado e aos organismos públicos e ao Estado e também, por outro lado, fazer o arquivo durante os 10 anos legais. O ESPAP, efetivamente, garante o arquivo legal, mas só para o cliente, ou seja, ele estiver a fornecer ao Estado, eles ficam lá com os dados e com o documento durante esses 10 anos para o Estado, mas não para mim. Portanto, eu tenho que garantir na mesma o meu arquivo
digamos assim, dos documentos.